aí, nós temos o seguinte. Nós vamos falar na questão 4 sobre enzimas. Eu preciso repetir para vocês que as enzimas são biocatalisadores. Isso todo mundo escuta. O que é isso? A enzima, enquanto catalisador, ela participa da reação, mas ela não é consumida. Ela pode ser reutilizada. A enzima acelera a velocidade da reação e diminui a energia de ativação, que é a energia que a gente gasta para iniciar o processo. As enzimas são específicas. Por exemplo, lipase só vai quebrar lipídio, protease só vai quebrar proteína. Então, em geral, existe essa especificidade entre elas. E eu não posso esquecer que as enzimas dependem da concentração do substrato, o substrato é sobre quem elas atuam. As enzimas dependem também do processo, além da concentração do substrato, da temperatura do meio e do pH para atuarem. Lembrem que temperatura e pH desnaturam. Quando eu digo que uma proteína sofre desnaturação, quando eu digo que ela desnaturou, ela perdeu a sua forma. E a forma das proteínas está intimamente ligada à sua função. Uma enzima desnaturada é uma enzima que não vai conseguir dar conta de realizar a sua reação. E aí vamos começar o que a questão está trazendo da gente. Nesse texto, a gente tem assim: qualquer substância que reduz a velocidade de uma enzima, de uma reação, é um inibidor. Essas substâncias podem atuar salvando vidas, atuando como medicamentos ou até mesmo inibindo intoxicações que possam causar sérios danos ao corpo. Alguns antibióticos possuem sulfas e são capazes de inibir o desenvolvimento microbiano, combatendo infecções. Gente, eu vou pegar esse exemplo de evitar desintoxicações e salvar vidas. Existe um álcool utilizado na América do Norte chamado metanol. O metanol, quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele é metabolizado. E os resíduos do metanol, gente, eles acabam ocasionando problemas de visão, cegueira e até problemas mais sérios. A enzima que metaboliza o metanol, ela metaboliza também o etanol, que é o álcool que a gente usa como combustível no Brasil e em bebidas alcoólicas. Gente, o metanol e o etanol são parecidos. Então, na hora de ocupar uma enzima, pode ir qualquer um dos dois, porque eles se parecem. Como eles se parecem, na hora que o etanol entra em contato com o meu corpo, ele impede que o metanol seja metabolizado, porque ele vai ocupar o lugar da enzima que seria ocupado pelo metanol. E aí, ao invés de metabolizar uma substância que vai me causar um problema, eu não vou metabolizá-la, salvando a vida do indivíduo ou evitando uma cegueira, por exemplo. Gente, ele está me dizendo que sulfas existem nos antibióticos e que podem inibir o desenvolvimento microbiano. E o texto começou falando sobre inibição de uma reação. O que a gente tem aí? Esses antibióticos são capazes de atuar como inibidores, impedindo o crescimento dos micróbios, porque o seu princípio ativo é, meninos, eu tenho aqui a enzima e imaginem vocês que essa enzima apresenta esse sítio ativo. Gente, o que é o sítio ativo da enzima? Essa regiãozinha aqui que nós estamos chamando de sítio ativo é o local da enzima onde ela vai se encontrar com o substrato. O sítio ativo é onde ela se encaixa ao substrato. Mas, gente, se esse sítio ativo é onde ela se encaixa ao substrato, eu entendo que o formato do substrato é importante para encaixar no sítio ativo da enzima, ok? Mas a gente pode utilizar substâncias que se parecem com o substrato, se encaixam no local dele e quando entram no lugar dele vão atuar como inibidores. Por que vão atuar como inibidores? Porque vão bloquear a reação. Esse é um procedimento importante que a gente precisa entender aqui. O inibidor, ele parece com o substrato e ele ocupa o sítio ativo na enzima. Então, gente, quando a gente está dizendo aí que alguns antibióticos apresentam sulfas, essas sulfas, elas na verdade se parecem com o substrato que as bactérias precisariam para sobreviver. A história na verdade é o seguinte: as bactérias utilizam o PABA, que é um composto que será metabolizado por uma enzima para produzir substâncias e vitaminas que elas precisam na vida delas para se manter. A partir do momento que eu coloco o sulfa se parece com o PABA
ele entra no lugar do sítio ativo da bactéria, da enzima da bactéria, e a reação não vai processar. Isso se chama inibição enzimática competitiva. Gente, esses inibidores são capazes de atuar como inibidores, esses antibióticos são capazes de atuar como inibidores, impedindo o crescimento dos micróbios, porque seu princípio ativo é, gente, neutralizador de antígeno. Quem neutraliza antígeno é anticorpo, o que não é o caso do antibiótico. Letra B, deteriorante à membrana bacteriana. Em nenhum momento o texto nos deu essa opção. Ele está falando sobre inibição de enzima através de competição com sulfa. Estimulante à síntese de imunoglobulinas. Isso quem faz são os antígenos, são as vacinas, que vão induzir o nosso corpo a produzir antibióticos. Análogo estrutural a um substrato enzimático. Gente, análogo é porque eles são parecidos. A sulfa é parecida com o PABA e vai ocupar o lugar dela no sítio ativo da enzima. Ou seja, o PABA seria o substrato, está sendo bloqueado por ação da sulfa. A nossa resposta é a letra D de dado. Na letra E, desnaturado ao participar de reações enzimáticas. De jeito nenhum a gente teria essa opção. Então, gente, nessa questão 4, nós ficamos aí com a letra D de dado. A letra D de dado. E nós vamos agora falar sobre membrana, tá? Nós vamos falar sobre membrana. Membrana é extremamente importante entender membranas e transportes para várias outras situações. E nós vamos falar sobre membrana nessa parte aqui da aula. Nessa parte, a questão 5 traz um esquema. Gente, esse esquema é mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma bicamada de fosfolipídios e eu tenho aqui uma outra bicamada de fosfolipídios com algumas estruturas marcadas, beleza? Eu vou até fazer assim para vocês entenderem. Tem alguns experimentos que vem assim, ó. Eu trago aqui, essa é a composição dessa membrana e essa é a composição dessa outra membrana. Eu estimulo a fusão entre elas e eu vejo que no início, quando eu faço essa fusão aqui, ó, essas substâncias elas até ficam separadas no início desse procedimento, mas eu percebo, gente, que com o tempo a gente tem uma uniformização do processo. O que acontece? A gente percebe que essas estruturas elas conseguem se movimentar. Se elas conseguem se movimentar, é porque eu estou querendo evidenciar uma das características das membranas. Gente, as membranas dos seres vivos, elas são fosfolipídicas e proteicas. E o que a gente vai ter? Elas não são estáticas. O que esse experimento está mostrando para a gente, que experimentos parecidos com esse já foram cobrados na prova, é justamente isso. O esquema demonstra um experimento no qual dois tipos de células, apenas uma com proteínas da membrana celular marcadas, foram induzidas a se fundirem, resultando em uma única célula, que é a que vocês estão vendo na imagem da questão 5. Após a análise do esquema, é possível afirmar que o experimento quis evidenciar a propriedade. Gente, não é de fusão e não é de divisão, nem permeabilidade. O que eu quis mostrar aí é que o processo não é dinâmico. As moléculas que compõem a membrana plasmática, elas não são estáticas. Essas moléculas, gente, elas são moléculas que se movimentam. E uma das grandes características da membrana plasmática é a sua fluidez, tá? Então, o que essa questão 5 quer trazer pra gente é que a gente entenda que as membranas, elas são fluidas. Então, lembrem que o nosso modelo de membrana é o modelo do mosaico fluido. Então, essas moléculas estão o tempo inteiro se movimentando. A questão 5, nós vamos ficar aí com a letra C, tá, gente? Questão 5, nós vamos ficar com a letra C. Agora, a questão 6 vai cobrar da gente um pouquinho de osmose. Eu coloquei uma questão um pouquinho mais trabalhosa, porque a osmose é uma coisa que já apareceu na prova de vocês do Enem. Nós tivemos um ano onde o Enem colocou pra gente imagens de células vegetais. Imagens de células vegetais, mas foi a foto mesmo, para a gente visualizar o que estava acontecendo. Célula vegetal tem parede, gente. E a parede celular, ela é uma estrutura rígida. Ela não se altera com facilidade. E ele colocava uma imagem e na outra imagem a gente percebia mais ou menos isso, ó. Tá? Não dava para ver vacúolo na imagem, mas eu vou colocar aqui para poder a gente evidenciar. O que eu quero que vocês entendam? Dica. Foi analisar a osmose em célula vegetal, não olha para a parede. Porque a parede ela é muito resistente. Você deve olhar para a membrana e para os espaços entre a parede e a membrana e para o vacúolo.
Se vocês perceberem, dessa célula para essa outra aqui, nós tivemos uma diminuição do volume. Essa célula aqui, ela está plasmolizada. Plasmolizada é quando ela está murcha. Ou seja, gente, essa célula aqui acabou perdendo o quê? Essa célula acabou perdendo água. Essa célula acabou perdendo água. E quando a gente tem transporte de água, nós estamos trabalhando com osmose. Então, essa foi uma situação já cobrada pelo Enem. Só queria que você entendesse a osmose, se a célula aumentou ou diminuiu de volume. Ponto, era só observação. Eu coloquei uma questão um pouco mais caprichada para a gente. Olha o que eu trouxe para vocês. No laboratório, durante a aula prática de citologia, mergulhamos em 3 tubos de ensaio, contendo soluções diferentes, quantidades iguais de sangue. Após homogeneizar o material, durante a análise da microscopia, detectamos os seguintes resultados. Gente, o sangue é célula animal. Uma grande diferença entre célula animal e célula vegetal é que a célula vegetal ela não estoura quando ela enche de água, porque ela tem parede vacúolo. Diferente, por exemplo, do sangue. As hemácias, se encher muito de água, ela vai estourar. Ela vai entrar em hemólise ou plasmoptise. Mas, gente, olha o que eu coloco para vocês. Eu digo para vocês aí que nós temos tubos, e eu digo para vocês que nós temos o tubo A, o tubo B e o tubo C. No tubo A, as hemácias estão crenadas. Onde você está lendo crenada, você deve ler que elas estão murchas, ou seja, elas perderam água. A B, elas estão inchadas. Se elas estão inchadas é porque tivemos uma entrada de água. E na C, ela está inalterada. Ela está inalterada. Gente, os tubos fazem referência ao tipo de solução em que eu mergulhei essa célula. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos pegar aqui esse tubo A. Eu peguei essa hemácia e eu coloquei essa hemácia nesse tubo A. E eu estou dizendo a você que essa hemácia nesse tubo A, ela está murcha, ela está crenada. Gente, se ela está crenada, é porque essa hemácia perdeu para a solução água. E aí eu preciso que vocês entendam de um conceito muito importante. Na química, quando a gente trabalha com propriedades coligativas, ao colocarmos sais minerais, por exemplo, um soluto qualquer, uma solução, a gente está deixando ela mais concentrada. E a gente está alterando a sua pressão osmótica. Escute o que eu vou lhe dizer. Pressão osmótica, ela é gerada pelo soluto e ela atrai o solvente. Pressão osmótica é gerada pelo soluto e ela atrai o solvente. Então, gente, se a água está saindo, isso significa que a concentração de sais aqui fora na solução é muito maior do que a concentração dentro da célula. Isso aqui está me dizendo o seguinte, isso está me dizendo, gente, que essa célula aqui, ela é menos concentrada, ela é menos concentrada que a solução. Se ela é menos concentrada, eu estou entendendo que ela é o menos concentrado e eu estou entendendo que a solução, ela é muito mais concentrada. Gente, a gente dá nome para isso aqui. Quando um meio é mais concentrado, a gente diz que esse meio recebe o nome de meio hipertônico. Um meio hipertônico é um meio mais concentrado. Um meio menos concentrado é um meio hipotônico. Gente, a água, ela é soluto e ela é solvente e ela é atraída pelo soluto. E esse soluto está mais concentrado lá de fora, na solução. Por isso, gente, se a água saiu da célula, é porque essa solução era uma solução hipertônica. Se a célula está inchada, é porque entrou água na célula. Quando é que entra água na célula? Quando a célula é muito mais concentrada. Se a célula for mais concentrada que a solução, essa solução aqui ela é hipotônica. E se ficou inalterada, é porque a quantidade de água que entrou e saiu são as mesmas. Então isso aqui indica que essa solução ela é isotônica. Agora o que é que eu quero que vocês entendam? Neste caso aqui, vamos pegar este caso. O que aconteceu com a célula? O que aconteceu com a célula? A gente tem que fazer um estudo aqui para entender. O que aconteceu com a célula foi o seguinte, a água saiu, a célula ficou murcha. Então, gente, como a água saiu e a célula ficou murcha, levando em consideração a célula, o que aconteceu? O volume da célula, gente, foi diminuído. Em contrapartida, quando o volume está sendo diminuído,
a concentração dessa célula está aumentando. Ô, gente, se o solvente sai e o soluto fica, o volume diminui, a concentração aumenta e, consequentemente, a pressão osmótica que é gerada pelo soluto e atraída pelo solvente, ela também aumenta. Então, por que eu estou dizendo que essa questão é um pouco mais trabalhosa? Porque tem que fazer a leitura do gráfico. Tem gráfico que trabalha com volume. Nesse caso, eu não estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando com pressão osmótica da célula. Então, gente, essa célula aqui, o volume diminuiu, mas a concentração dela aumentou. Então, essa célula aqui do tubo A é a célula representada por 1 no gráfico. Porque, olha, em 1 a concentração está subindo. Por que a concentração da célula está subindo? Porque o volume dela está diminuindo. Ela está perdendo água para a solução que ela está mergulhada. Então, gente, 1 é o tubo A, 2 é o tubo C, que é onde a célula está inalterada, e 3, o volume vai aumentando da célula, é a célula que está inchada, no tubo B, e o volume aumentando, eu vou diluindo o que eu tenho dentro daquela célula. Então, gente, nós ficamos aí com a letra C. Para complementar, lembrem-se que a osmose, a água vai para o meio mais concentrado, tá? Na osmose, a água vai para o meio hipertônico, e lembrem-se que na osmose, parte da água passa pela bicamada de lipídios, mesmo a água sendo polar, como ela é muito pequenininha, ela consegue passar. E uma outra parte passa por proteínas chamadas aquaporinas, que são canais de água que nós vamos encontrar nas células, tá? Então, essa nossa questão 6, ficamos aí com a letra C, e nós vamos agora para a questão 7, tá? Gente, continuando, o que nós temos agora na questão 7 diz o seguinte: em um experimento em que se mediu a concentração da glicose no sangue, no filtrado glomerular e na urina de um mesmo paciente, os seguintes resultados foram encontrados. Veja o que ele tem aí. Ele está dizendo pra gente o seguinte: gente, quando a gente vai falar sobre transportes, eu vou nessa aula falar sobre difusão e transporte ativo, mas a gente vai comentar mais sobre bomba de sódio e potássio quando a gente falar sobre neurônios, na parte em que eu reviso histologia animal. E aí nós temos assim, ele dá a concentração no sangue, a concentração, ó, vamos colocar aqui, ó, concentração, ele dá a concentração no sangue, ele dá a concentração no filtrado glomerular, tá? E ele dá, gente, a concentração na urina. É desprezível a concentração de glicose na urina, tá, gente? Ele tá dando a concentração de glicose. O que a gente tem aqui? Uma concentração de 140, tá? A unidade aí, tá? Miligramas por decilitro. Aqui uma concentração de 120. E aqui de 0,12. Ó, o sistema excretor, ele faz assim. Ele tira do sangue e joga para o filtrado. E depois ele tem que fazer a reabsorção. Na hora que eu faço reabsorção, eu tenho que tirar do filtrado para o sangue. Só que, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: o sangue está mais concentrado do que o filtrado. Gente, isso aqui é um transporte contra gradiente de concentração. Todas as vezes que a gente tiver um transporte contra gradiente de concentração, é um transporte ativo, tá? Por exemplo, lá nos alvéolos pulmonares, o que acontece? O oxigênio sai do alvéolo e ele vai para o vaso sanguíneo. Mas o oxigênio está saindo de onde está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Isso é um transporte passivo. Isso aqui, gente, acontece através da difusão simples. Transporte passivo de água, nós falamos sobre a osmose. Transporte passivo de soluto, nós vamos trabalhar com quem, gente? Com difusão. Se fosse um íon ou uma glicose, seria uma difusão facilitada. Mas sendo uma molécula apolar como o O2 ou até mesmo o CO2, no sentido contrário, a gente teria uma difusão simples. Diferente daqui, que eu vou tirar a glicose do filtrado e vou puxar essa glicose para o sangue. Nesse caso, só me resta fazer um transporte contra gradiente de concentração, que é o transporte que nós chamamos de transporte ativo. Transportes ativos são transportes contra gradiente de concentração. Eles tendem a gastar energia, né? Eles vão gastar energia, e o objetivo deles é absorver contra gradiente
para manter uma diferença de concentração, para gerar ou aumentar uma diferença de concentração. Então, nessa questão 7, quando ele diz assim, esses resultados mostram que as células epiteliais dos túbulos renais do paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado de quê, gente? De transporte ativo, tá? Transporte ativo. Então, a questão 7, nós ficamos aí com a letra B de bola. A gente encerra essa primeira parte da nossa aula 1, né? Fizemos aí questões de bioquímica e de envoltórios celulares envolvendo transportes, e nós temos a outra parte da nossa aula. Gente, até aqui eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e é isso, vamos embora para cima do Enem derrubar